a esse nobre convite. Eu considero a nobreza do convite a poder participar da formação. Imaginem vocês que eu, graças a Deus, tenho essa oportunidade de já estar fazendo educação médica continuada, educação médica para clínicos gerais que atuam em unidade de pronto atendimento, em algumas oportunidades para outros cardiologistas, trazendo algumas atualizações, principalmente anticoagulação, antiagregação plaquetária. Recentemente venho me aventurado a falar também para o público geral, mas faltava um item, Naomi. Faltava vocês, estudantes de medicina. Então, eu tenho um grande prazer em hoje estar incluindo esse grupo na educação médica continuada. É muito importante o movimento de aprender e o movimento de também poder ensinar, que é uma dádiva aí que eu vejo em alguns colegas que eu admiro muito, e eu me sinto extremamente honrada em poder estar aqui hoje nesta posição. Tenho certeza que vou aprender também muito com vocês, com as perguntas, aquilo que a gente não souber ou não puder responder, me comprometo a depois transmitir por e-mail ou pessoalmente, ou via WhatsApp, enfim. E ouvir você falar, Naomi, sobre desligar as câmeras, me deixa um pouco sozinha nessa difícil arte de falar. Estou me Ai, sentindo perdão. absolutamente... Não, eu vou concluir, Naomi, está perfeito. Eu já estava me habituando psicologicamente para esse momento em que eu deveria falar e não vê-los. Nós até conversamos ontem, quero agradecer ao Tiago, a Isabelle, a Gabriela e a própria Naomi que me contactou, agradecer a Liga de Cardiologia da Anhembi, Morumbi, e gostaria de dizer que nessa arte que a pandemia está dando para a gente de falar sem poder ver vocês, traz uma certa dificuldade, que é a mesma dificuldade que vocês terão quando vocês se depararem nos primeiros plantões em que vocês estiverem diante da multidão. Uma multidão que pode perfeitamente trazer aí um incômodo. Só um minutinho que eu não estou conseguindo passar os slides. Espera aí. Opa. Vocês estão vendo os meus slides? Sim, a gente está conseguindo ver o primeiro slide inteiro. Eu não estou conseguindo passar os slides. Deixa eu ver o que Tá, pode... será que com O teclado. a setinha para o lado? Pois é, estou fazendo isso, mas eu não estou conseguindo. Estranho. Deixa eu ver. Estranho que ontem a gente estava falando disso, não? Ontem tava dando tudo certo. Vocês estão vendo o primeiro slide, certo? Isso. Sim. O mouse também. Ponteiro. Boa noite, aqui das ligas. Você pode tentar passar o slide pelo canto esquerdo inferior da tela. Opa, por onde? Aqui. Vai aparecer uma setinha. O que está aparecendo para mim é em cima. Isso aqui, não sei se é em cima ou embaixo, mas tem duas setinhas, um lapisinho quase transparente. Uma setinha, um lápis. Aí é de anotação, não? Mas você consegue passar pela setinha também. Acho que fica mais fácil. Mas a setinha não está funcionando, não está indo. Não está? Então você Eu vou tenta... fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo. Espera aí, o stop share, ok? Isso. E... Vocês estão vendo? Sim. Sim, estamos conseguindo ver. Ok. Ok. Opa, agora foi. Ah, agora foi.
né? Então, como eu estava falando, eu estava fazendo justamente uma comparação sobre o estado da arte na pandemia, da gente estar tentando fazer uma transmissão ao vivo, fazer uma aula sem poder observar vocês, sem saber se depois, inclusive, eu vou reconhecer cada um que estava aqui, se eu passar por vocês na rua inadvertidamente, se eu me encontrar com vocês em algum outro local. E essa coisa de não reconhecer talvez também sirva de vocês para mim, vocês podem não me reconhecer amanhã. Mas a importância desse encontro hoje é que vocês, nos seus primeiros passos na carreira de vocês, não passem por não reconhecer alguma coisa que realmente pode levar a óbito. E nesse momento, declaro que não há nenhum tipo de conflito de interesse nessa minha apresentação, a gente olha para a diversidade, a gente olha para as nuances e as características individuais de uma população, a gente respeita os grupos étnicos e os grupos culturais e os grupos de etnias diferentes, em que nós vamos ter que englobar alguns pacientes em alguns pacotes. Então, talvez a gente monte grupos de estudos em pacientes com características muito similares. Então, a gente vai chamar um grupo de afrodescendente, nós vamos chamar um grupo de obesos, um grupo de idosos, um grupo de crianças. E nós vamos tentar pegar essa diversidade que vocês estão vendo aí nesse slide totalmente ilustrativo, para tentar responder o porquê que age melhor a uma droga, porquê que não age melhor a outra. E nós vamos tentar reconhecer aquilo que nós aprendemos. Então, o fato de não me reconhecer amanhã, ou eu não reconhecer vocês amanhã, não importa. O que importa é o aprendizado e a formação e a construção do aprendizado em torno da gente olhar esse caos e tentar não deixar com que essas bandeirinhas aí de caveiras apareçam. Nós não podemos deixar que a morte nos aflinja por não reconhecermos algo. Então, essa é a luta que eu tenho na educação continuada. Seja em qual grupo for, a gente tem sempre que apresentar condições do indivíduo entender, e a partir do momento que o indivíduo entende, ele é capaz de resolver ou não uma equação, um problema, e talvez salvar uma vida. Quando a gente pega esse caos e a gente agrupa e a gente interpreta a individualidade dentro dos grupos, o grupinho que está subindo lá, o grupinho que está dentro do barquinho, o grupinho que está morrendo afogado, o cara que está lá na ilhazinha perdido, a gente também tem que reconhecer a individualidade. Então, esse slide ele fala sobre o caos da humanidade e também fala sobre o indivíduo em si, cada um com seus interesses, com as suas características genéticas, e que nós, como médicos e cardiologistas, temos o dever de, num pronto-socorro, por exemplo, termos condições de entender, agrupar e separar este indivíduo. Ele não é mais um grupo, ele apenas participa de um raciocínio clínico, mas ele é único e individual do ponto de vista genético. Portanto, o fato de vocês não estarem sendo vistos por mim não tem problema, tá, Naomi? É isso que eu quis dizer. E nós vamos pegar esse caos, nós vamos pegar essa situação estranha de um primeiro plantão, de um segundo plantão, de um acompanhamento aos nossos preceptores no hospital. Nós vamos pegar até mesmo uma prova em que a gente está ali sem saber qual equação, qual letra vai marcar, como se aquilo fosse o mais importante, e de fato vocês vão ver com o tempo que não é o mais importante, marcar um xizinho numa opção. Mas nós vamos ter que orquestrar isso, nós vamos ter que se descabelar, assim como esse maestro, e trazer uma certa sintonia, e trazer um protocolo, e trazer uma organização de conduta e de pensamento, de modo a diminuir a mortalidade no planeta em relação às doenças que estão dentro da dor torácica. A dor torácica é um grande desafio, apesar de parecer uma simples dor no tórax.
ela, na verdade, ela é um enorme desafio, porque pode ser muito, pode ser tudo e pode ser absolutamente nada. E nesse momento em que a gente olha para essa situação, a gente vê ali talvez o maestro descabelado no seu plantão, mas de certa forma ele está querendo sim acertar a sinfonia, ele está querendo sim organizar minuciosamente cada movimento que tem sido feito, para que os espectadores fiquem tranquilos e tenham o show deles. E o show deles nada mais é do que a organização das notas impecavelmente, no seu tempo, por diversos indivíduos que somos nós, que somos médicos. E se quisermos fazer uma outra alusão a essa mesma imagem, nós podemos entender que este maestro, se for um médico, ele olha com mais cautela para um grupo menor, que é um grupo que pode realmente estar morrendo, e deixa de olhar para um grupo muito maior que pode não estar morrendo. E o grande problema disso é, nós temos o dever, e assim como eu fiz aquela alusão à Liga da Justiça, nós temos o dever de não errar. E como que a gente pode não errar? A vergonha seria a gente deixar embora de um pronto-socorro um indivíduo com dor no peito, que a gente julgou que não pertencesse a um grupo de risco, um indivíduo, de repente, de 38, 39 anos, que teve uma dor em queimação, e aí você colocou ele no grupo das doenças gastrointestinais. E aí esse indivíduo, depois de 12 horas, tem uma morte súbita em casa. Isso nós não podemos fazer. Da mesma forma que não podemos internar todos os indivíduos idosos com dor no peito, porque, afinal de contas, nós temos que pensar em gestão do sistema de saúde. Quais os critérios que nós vamos usar para que não se erre? E para isso é necessário uma orquestra, é necessário protocolo, é necessário muito estudo, mas nunca percam a sensibilidade, porque é na sensibilidade da história e do exame físico que nós vamos conseguir ter de 80% a 90% da sacada final de dizer, esse indivíduo aqui eu vou ter que investigar, esse indivíduo aqui não é uma coisa que vai matá-lo. E isso é uma arte, por isso o estado da arte em cardiologia. Essa é uma figura do Netter. O Netter é um autor e um desenhista que eu respeito muito e gosto muito da sensibilidade dele em nos decodificar algumas situações. E o Netter, nessa imagem, ele nos mostra o sinal de Levine e o sinal da garra, ou o sinal da palma. Tem várias descrições, mas é um sinal praticamente patognomônico, vamos chamar assim. Patognomônico é aquilo que é daquela doença, né? Não há erro, não vou ter dúvida, porque é patognomônico, chama muita atenção, é muito característico da dor no peito que a gente deve se preocupar, né? Uma dor que a gente não pode afirmar que é um infarto ainda, talvez possa ter outras coisas ali, mas cardiovascular ela pode ser. E é uma dor e é uma postura desse paciente que já nos mostra muita coisa, e isso é um sinal. Ele não está tendo necessariamente que me contar o que ele sente. Eu estou vendo o que ele está sentindo só pela postura dele. Então, aqui a gente já difere de muito o olho clínico que nós temos que ter entre os pacientes que nós vamos atender. A dor no peito, assim como esse senhor está nos demonstrando nessa imagem, ela é frequente nas unidades de emergência. Ela chega a ser mais ou menos 20% das queixas. Isso aí a gente vai ter muita variação entre um hospital público, um hospital privado, os interesses das pessoas que frequentam os hospitais, né, dos próprios pacientes. Mas é uma dor bem típica, que a gente já bate o olho e já fala, epa, vamos lá, vamos tentar entender melhor o que esse senhor tem a me dizer. E essa imagem é a nossa aula de hoje. É um sinal de alerta para doenças com risco iminente de morte. A dor no peito é risco não somente para o paciente, é risco para o médico. Como acabei de dizer, nós não podemos errar. Se nós errarmos, nós podemos deixar embora para casa alguém que vai morrer. Ou, tudo bem, pecar pelo excesso e admitir no hospital alguém que vai ficar muito bem, mas ainda temos os ônus dos exames que nós vamos pedir. E nesse erro de screening, nesse erro de dizer quem vai e quem fica, podemos, por exemplo, submeter um paciente que vai ficar no hospital
a contraste, a exames com radiação ionizante e algumas coisas que, de repente, para este paciente que não tem uma dor que deveria ter sido valorizada, pode trazer malefício. Então, o risco é tanto para o paciente quanto para o médico. E o determinante mais importante, lembrando daquela imagem do caos que eu apresentei, é o tempo. Porque se eu estou diante de uma dor que mata, o tempo é ouro. É muito importante. E essa interação ativa entre tempo, percepção, fazer um exame que não seja muito rebuscado, que seja de fácil aquisição, para que eu tome uma conduta eficaz o mais rápido possível. Para isso, anamnese e exame físico. Gente, isso nunca vai ser substituído. Eu vou poder ter robô operando, não tem problema. Mas vai demorar muito para um robô ter a sensibilidade de entender algumas coisas. E é isso que vocês têm que treinar nesse momento em que vocês estão na faculdade. A percepção, como fazer as perguntas de forma direta, rápido. Não pode ficar demorando muito numa situação dessa. Você tem que fazer as perguntas certas na hora certa, descrever como é a dor e quem é o paciente que sente essa dor, né? Lembrando dos grupos que nós vamos colocando de mais baixo risco, intermediário risco e alto risco, e nós vamos pincelar isso ao longo dessa apresentação. E a elaboração diagnóstica perspicaz. É uma elaboração que vai me dar um retorno rápido para eu tomar uma conduta, e eu não posso, muitas das vezes, um dos erros mais corriqueiros que eu vejo ainda hoje, em unidade de terapia intensiva, eu receber pacientes que estavam infartando, mas que ficaram horas e horas no serviço público, esperando o resultado de enzima, que eu chamo de marcador de necrose miocárdica, ou seja, troponina, CKMB e CPK. Não existe isso. Quando a gente faz uma hipótese diagnóstica de infarto, o eletro já vai me ajudar, e na maioria das vezes é ele que vai determinar uma conduta muito mais rápida do que eu receber um resultado de exame laboratorial, que vai demorar muito tempo e que vai evitar com que eu trate esse paciente num tempo ouro para a sobrevida e sobrevivência dele. Quando eu tenho sucesso na minha investigação, eu vou classificar melhor o meu paciente com armas muito simples e eu vou tomar uma conduta eficaz. Daí a importância do tema e da escolha de eu ter trazido. Bom, se a gente for conversar sobre caráter da dor, nós temos aquela velha classificação que vocês já devem ter estudado. Uma dor típica e uma dor atípica, né? Claro que nessa história de típica ou atípica, lembrem-se que dor é subjetivo. A dor passa pela interpretação do paciente. Então, o aspecto cultural, o aspecto socioeconômico, o aspecto até intelectual e o aspecto psicológico, esses 5 principais aspectos vão passar pela interpretação de um ser e depois ele vai me contar o que ele está sentindo. E nesse momento em que nós temos uma interpretação do outro para que nós consigamos chegar a alguma conclusão, é muito importante ler aqueles sinais que a gente conversou. A maneira como ele posta a mão, como ele fala, como ele respira, se ele está suando frio, se ele está pálido. Tudo isso me fala muito mais do que o que ele verbaliza. Sem contar que tem pacientes que também não verbalizam, que podem ter algum problema de comunicação, que podem ser mudos, surdos, mudos. Tem várias ocasiões em que eu não vou ter a característica precisa da comunicação ou o vocabulário que eu estou habituado e eu não vou ouvir da boca do paciente dor em constrição, dor em facada, dor em compressão, em queimação, eu não vou ouvir isso. Então eu tenho que, às vezes, infelizmente, trair um dos quesitos da anamnese, que a anamnese nada mais é do que deixar o paciente também falar no vocabulário dele. Mas algumas vezes eu vou ter que tentar traduzir para mim mesmo o que ele está dizendo. Então eu vou ter que falar, porque às vezes ele não vai conseguir dizer. E aí eu vou falar, mas o senhor sente um peso? Pronto, já me ajudou, certo? Ou é uma pontada, ou é uma fisgada, ou o senhor sente dor só na hora que puxa o ar e enche o peito de ar. Então, quer dizer, eu já consigo definir algumas questões na minha cabeça.
mas ele pode não estar em condições de colaborar pelo medo, né? Pela situação do estresse que ele está vivendo. Tem gente que passa pela primeira consulta no pronto-socorro com muita dor e nem lembra o que falou para o médico. Então, nós temos sempre que ter muita acurácia na hora de interpretar isso. Outra coisa muito importante, a localização da dor. Não se frustrem, mas dor torácica começa da cicatriz umbilical e vai até a face. Ah, mas a dor dele é uma dor no estômago. Aparentemente é no estômago. Mas nós temos que ter a noção, e aí é que está a diferença da interpretação e da malícia que nós vamos ter, de não deixar embora aquele paciente de 38, 39 anos que estava com uma dor no estômago, ou epicárdica, ou epigástrica, ou supracostal, ou infracostal, não importa você definir aonde o paciente pôs a mão e esse paciente ir embora e você deixar de fazer um diagnóstico de infarto inferior, da parede inferior, por exemplo. Então, a localização ela é muito importante, mas nós, como cardiologistas, vamos sempre valorizar toda essa dor. Ah, mas a dor é do lado direito do tórax. Perfeitamente. Eu já fiz diagnóstico, tenho o nome e sobrenome do paciente, não vou falar por questões éticas, mas em que a dor dele era no ombro. E ele dizia, é bursite. E a dor dele era no ombro do lado direito. 5% das pessoas que infartam é que tem dor do lado direito, mas não é nem no ombro. Mas a gente tem que saber pensar em dermátomos, temos que pensar no porquê que uma dor pode se irradiar, por que uma dor no coração, embriologicamente, definiu que aquela mesma dor só do coração por um infarto, ela pode caminhar para outras regiões. E esse caminhar para outras regiões, esse caminhar ele não é simples, mas ele fala muito. Porque se ele fala que a dor vai para a mandíbula, raras são as dores que estão no peito e vão para a mandíbula. Vão para a região cervical anterior, vão para a face interna do membro superior esquerdo, ou vão para as costas. Isso é muito importante. Eu costumo brincar que nós cardiologistas disputamos um espaço ali, ó, firme com os podólogos, porque nós gostamos de examinar o pé do paciente. Ah, mas é para ver edema? Não, nem sempre. Paciente com dor no peito, a gente tem que ver se tem pulso pedioso chegando. A gente tem que ver se o sangue que estava lá passou no radial, se tem onda de pulso até o pé. Nós podemos nos enganar algumas vezes e simplesmente imaginar que ele também possa ter uma obstrução arterial já na perna? Pode. E aí atrapalhou a minha palpação? Pode. Mas quando uma dor, ela caminha para as costas, eu preciso ver obrigatoriamente o pulso pedioso, porque eu posso estar falando de uma dissecção de aorta e a conduta é completamente distinta e a mortalidade chega a superar o infarto agudo do miocárdio. E aí a gente começa a entender como algumas pistas funcionam simplesmente com o que vocês já estudaram lá atrás, né? Que seria caráter da dor, localização da dor e fatores desencadeantes da dor. Veja bem, é diferente um paciente que estava correndo, fazendo exercício físico e teve dor no peito. É muito diferente do paciente que estava no supermercado, pegou várias compras, andou 2, 3 quarteirões, subiu uma ladeira e teve dor no peito. E o paciente que estava dormindo e acordou com dor no peito. Então, quando você imagina que numa discussão, por exemplo, o paciente teve um estresse emocional agudo e teve dor, é diferente dele estar fazendo um esforço físico que exige mais do coração. O coração estava sendo utilizado naquele momento, o motor estava ligado e estava sob pressão, e aí ele passa a ter dor. Muda tudo, porque muda a gravidade. Então, se eu estava utilizando o meu coração para fazer um esforço físico, e aí eu apresento dor, é uma dor que talvez mereça total reconhecimento, mas é bem diferente da dor iniciada em repouso. E para fechar o grupo das dores, eu quero lembrá-los que nem todo paciente sente dor. Nós, infelizmente, temos o grupo dos pacientes diabéticos e muito idosos que podem absolutamente não sentir nada. E aí nós vamos ter que pensar em equivalente anginoso. O equivalente anginoso significa características
que eu, como médica, vou ler que aquilo é como se fosse dor, mas não é. Quase uma poesia, né? É como se fosse, mas ele não sente, porque ele tem outros motivos que deterioraram as terminações nervosas e a leitura dele de ter a dor. Porém, ele apresenta um quadro de cansaço muito grande para tomar banho. E aí eu já imagino, peraí, isso pode ser como se fosse dor. Equivalente anginoso, ele não sente porque ele é idoso, ele não sente porque ele é diabético, então eu vou valorizar isso daqui. E temos também o grupo das mulheres, também um pouco mais para frente ali da menopausa, climatério, que são muito resistentes à dor. Não é por qualquer dor no peito que elas gostam de procurar o pronto-socorro, porque elas aguentam. E aí, isso daí é comprovado cientificamente, tá, pessoal? E aí, nós também temos que entender que ela demora mais para procurar o atendimento. E ela já pode se apresentar numa situação um pouco mais grave e já perdeu um tempo muito importante. Então, quando a gente pega essas características da dor e a gente classifica do ponto de vista médico, então eu pego a característica que o paciente verbalizou de alguma forma, ou até mesmo alguém que estava morando com ele, que levou algum familiar, e eu vou transferir para o meu conhecimento científico. E vou chamar de dor tipo A, aquela que é definitivamente óbvia. Óbvia. Essa daqui eu sou presa se eu não mandar internar e não tomar as condutas corretas, porque é o mínimo de discernimento que o médico tem que ter. É uma dor que dá certeza. Então, uma dor em peso, com irradiação, seja para mandíbula, região cervical, face, ou qualquer região do braço, inclusive, a gente pode ter paciente que já chega com o braço, segurando o braço de dor, e a dor dele não é uma dor mecânica, não é ortopédica, né? Eu posso ter a dor tipo B, que é uma dor provavelmente anginosa, porém, ela também está incluída no rol das dores, em que eu vou segurar o paciente para investigação e posso fazer grandes diagnósticos aí, porque eles não são tão óbvios, então não seria eu brinco muito com meus residentes, não seria qualquer padeiro e qualquer vizinha que iria fazer esse diagnóstico, porque a dor tipo A qualquer um faria, inclusive a vizinha, né? Mas a tipo B, ela já depende de um pouquinho mais de malícia. A dor tipo C provavelmente não é anginosa, mas eu ainda estou com a minha antena ligada. É uma dor torácica que pode ter hipóteses diagnósticas diferenciais, mas que pode sim ser ainda um infarto, e aí o mérito é maior ainda do médico que está atendendo, e menos ainda da vizinha, que não teria jamais chutado a dor tipo C como uma dor de infarto, e é aquela que vira, meu Deus, ele estava com vômito, diarreia e dor no estômago, e o médico viu que era um infarto, né? E tem a dor tipo D. A dor tipo D é aquela dor em que você praticamente, jura por Deus que ela não é infarto. Ou, quando eu digo infarto, digo doenças cardiovasculares de maior risco de mortalidade iminente, ok? E aí você pode depois fazer outras classificações para esse tipo de dor. E aí nós vamos listar aqui para vocês, muito simploriamente, doenças gastrointestinais, e aqui eu incluo ali no item 5 as doenças esofágicas, essas doenças que podem trazer um espasmo esofagiano por estresse agudo, por exemplo. Um espasmo, eu vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho, e o paciente jura, e a dor é igual, e o mais louco de tudo é que essa dor vai melhorar com nitrato, que é o Isordil que nós vamos usar lá no pronto-socorro, gerando mais dúvida ainda na nossa cabeça. Será que essa dor melhorou com nitrato porque é infarto ou porque é espasmo de esôfago? Né? Isso é motivo de questão de prova, né? Então, a gente tem que saber que existe a entidade espasmo esofagiano, o esôfago também fica no tórax, não é isso? E a gente vai ficar nessa dúvida. Tem outras doenças da parede torácica que podem gerar dor. Hoje mesmo eu estava discutindo com as minhas residentes, uma paciente que tem um tumor no pulmão, né? Então, tudo leva a crer que uma pessoa com tumor, com câncer, ela tem já um câncer grande, que ela deveria estar tendo uma dor torácica por causa dele. Mas veja, a dor do câncer, a dor por um tumor, ela está dentro do tórax, mas ela vai fazer uma dor compressiva de um nervo específico. Ela pode até gerar algum problema no nervo frênico, ou em nervos ali intercostais, pegando pleura dói, a pleura é inervada, né?
Mas será que vai gerar uma dor que irradia para a região cervical e para membro superior esquerdo? Né? Vamos pensar no dermátomo. O dermátomo não falaria isso. A dor da compressão por um tumor é uma dor mecanicamente local e localizada. Talvez ela não vá trazer as mesmas características embriológicas que o dermátomo que formou aquela região vai irradiar, certo? Tem as dores, por exemplo, pleuropulmonares, como eu acabei de falar, a pleura dói, então eu posso ter desde trauma, tumores, posso ter uma tromboembolia pulmonar, que gerou uma isquemia e um infarto de uma região do pulmão, englobando aquela pleura, que é um sinal característico, inclusive, que nós vamos ver no raio-x. Temos as dores psiquiátricas das pessoas que têm síndrome do pânico e que realmente falam de livro, a dor tipo A, para deixar a gente louco no pronto-socorro, e aí você prova e prova e prova que essa pessoa não tem nada, mas você tem que excluir a dor dela. Tem as doenças esofágicas, como eu incluí lá nas gastrointestinais. Tem as doenças da aorta, que alguns autores colocam como doenças cardíacas, não isquêmicas e isquêmicas. Eu gosto de deixar a entidade aorta separada, porque para mim ela é a que eu tenho que mais respeitar, né? Eu não posso ser comprada pela característica da dor, eu talvez não possa ser comprada pela palpação do pulso pedioso, e ela é a que mais mata. 50% mais mortalidade a cada hora de que começou a dissecção da aorta. Então, a doença da aorta dói de uma maneira tanto aguda quanto crônica. Já peguei pacientes que têm aí aneurismas que dissecaram da aorta torácica e que não era uma dissecção aguda, mas que estava provocando dor e compressão de outros órgãos à volta dela. Então, a doença da aorta, ela tem vários significados, pode ser emergência, pode não ser emergência, mas nós temos que valorizá-la em separado e respeitá-la muito. Doenças cardíacas não isquêmicas, como, por exemplo, pericardite, miocardite, trauma. Posso ter uma queda de bicicleta que gerou uma situação dando um derrame, por exemplo, que pode esgarçar ali o pericárdio, as fibras do pericárdio e gerar dor por um derrame pericárdico, por exemplo, secundário a um trauma. E posso ter as doenças isquêmicas, que constituem, sim, o maior número. Então, se nós estamos vendo hoje na televisão os apontadores de números de doenças por Covid, eu gostaria que houvesse isso para as doenças isquêmicas do coração, porque, com certeza, iria sensibilizar a população de uma forma diferente. Não estou dizendo que uma é mais ou menos importante do que a outra, mas nós nunca tivemos a cultura de notificar tanto. E a gente tem até as dúvidas das notificações do Covid e da forma do diagnóstico, mas as doenças isquêmicas, elas deveriam sensibilizar por matarem muito mais do que câncer, do que AIDS e do que acidente automobilístico. Então, quando a gente observa os motivos pelos quais as pessoas adoecem lentamente a ponto de chegar a uma síndrome coronariana aguda, a gente deveria respeitar cada item desses fatores que levam à síndrome coronariana aguda, que ainda é a maior forma de se morrer no planeta. E, para tanto, eu trago essa imagem sobre a dificuldade que é fazer esses diagnósticos diferenciais. Parecem todos iguais aos nossos olhos? Provavelmente lá no povo deles, não, eles conseguem reconhecer facilmente. Então, o convite que eu faço, quando eu falo dor torácica, o estado da arte em cardiologia, é para que vocês passem a enxergar esses indivíduos que parecem absolutamente idênticos, de forma bem distintas, e com o tempo, com a experiência e com o treino, vocês vão começar a ver que eles são muito diferentes uns dos outros. Aqui eu trago o cenário da síndrome coronariana aguda no Brasil. Eu consegui uma notificação aí até 2017, mas depois eu já vou mostrar para vocês uma outra realidade. Quando a gente digita www.cardiometro.com.br. Se a gente clicar aí, estou até com receio de clicar, prefiro não clicar no final, prometo que eu volto no slide e vou clicar. A gente sai diretamente numa página da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos mostrando a cada minuto e a cada segundo
um reloginho virando e mostrando o número de mortes. Então, por síndrome coronariana, por doença cardiovascular de um modo geral. Então, aqui o slide pode parecer desatualizado, mas observe internações no SUS por síndrome coronariana de 2011 a 2017 aumentou. Então, a tecnologia melhorou, os exames melhoraram, temos a robótica, temos telemedicina, estou dando uma aula sozinha na sala da minha casa e, no entanto, a gente não consegue resolver síndrome coronariana aguda, cuja fisiopatologia está também cada vez mais conhecida, né? Não é nada novo, não preciso de um retroviral novo, uma vacina nova, e nós não resolvemos. E não resolvemos também por questões culturais. E também por educação médica. E é nesse ponto que eu volto no reconhecimento. Temos que saber reconhecer aquilo que mata, né? E aí nós, quando observamos aqui do lado direito, de 2010 a 2016, nós notamos um total de óbitos que também aumenta, numa proporção basicamente igual. Então, eu tenho 16% que aumenta de síndrome coronariana e 16% que aumenta de óbitos por síndrome coronariana, mostrando a letalidade, isso dado do DataSUS, né? Então, a letalidade da doença é muito grande e por isso eu chamo a atenção e por isso esse tema. Essa é uma foto exatamente de ontem, às 17h41, do cardiômetro. Está lá, ó, mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. E aí embaixo, interessante que eu vou fazer um link em relação a isso, diabetes sem tratamento pode causar infarto, AVC e insuficiência cardíaca, né? Então aqui já pincela para a gente um novo grupo, né, daquele que eu já falei que não sente tanta dor, né? Mas é um grupo daquele caos que nós vimos no nosso primeiro slide, demonstrando que este grupo é um grupo de altíssimo risco. Então, quando eu vejo um paciente de 30 anos com dor no peito, ou não, mas que fala para mim que tem diabetes tipo 1, que é o diabetes que ele já tem desde jovem, e que já usa insulina, esse paciente é alto risco. Ah, mas foi mandado embora do pronto-socorro, ninguém fez nenhum eletro nele. Porque julgaram errado, colocaram no grupo de 30 anos e que deveria ser uma doença lá da psiquiátrica, ou uma doença da caixa torácica, ou uma dor neurítica, ou porque ele fez exercício físico na academia e estava com dor no peito. Quando, na verdade, esse paciente nunca deveria ter sido incluído no baixo risco e deveria ter sido trazido imediatamente para o raciocínio do alto risco, aonde nós vamos ver que o diabético é o que mais apresenta risco, não só de infarto, mas de complicação e de morte. Então, vocês veem, o próprio cardiômetro já nos anuncia essa realidade. Quando vocês entrarem lá no site da SBC, vocês vão ver isso. E quando a gente se depara com esse cenário, o que a gente vai fazer, né? Eu trouxe de uma maneira muito resumida para a gente justamente conversar. Nós vamos pensar nesse paciente no momento em que a gente está atendendo, morfina para dor, vamos considerar que esse paciente está infartando, obviamente, oxigênio, claro que tem as questões de quanto está a saturação para que eu tenha benefício do oxigênio, o nitrato ele é considerado o analgésico cardíaco, porque ele consegue gerar algum tipo de conforto em relação à dor, algum tipo de vasodilatação, mas ele também promove hipotensão e ele também pode nos confundir no caso do espasmo esofagiano. E até aqui, morfina, oxigênio, nitrato, talvez não modifiquem a evolução daquele infarto. A gente vai dar um conforto, o paciente vai deixar de reclamar de dor, a família vai ficar mais tranquila, mas eu não mudei a mortalidade. Então, se eu pegar um grupo de pessoas infartadas e fizer só isso, eu não modifiquei a evolução natural da doença, todos eles vão evoluir para onde devem evoluir, cada um no seu isolamento genético, que irá dizer se um vai ter arritmia maligna e morte súbita, se o outro vai manifestar uma insuficiência cardíaca, se o outro vai a um choque cardiogênico e vai precisar para UTI. Agora, quando eu começo a tratar o meu paciente com síndrome coronariana aguda e eu começo a fornecer medicamentos que são modificadores, eu já tenho o AS, por exemplo. O AS, ele é modificador. Eu tenho, por exemplo, a chance de, se eu encontrar um supra mesmo, e se eu tiver
outro antiagregante na minha unidade, seja numa UPA, seja no hospital público, seja no hospital do interior, fazer o outro antiagregante na dose de ataque, pode ser o clopidogrel, que é o que nós temos no SUS, né? Tem a heparina, que nós temos obrigação de fazer, algumas pessoas ficam com receio, mas temos que fazer. A estatina, que vai também nos auxiliar, porque ela vai modificar. A estatina ela tem algumas qualidades que nós chamamos de pleiotrópica. Não necessariamente a estatina vai modificar naquele momento o colesterol daquele paciente, mas é uma medicação que será muito bem-vinda, mesmo numa síndrome coronariana aguda. Os beta-bloqueadores, que eu deixo com uma interrogação a depender da área do infarto, da frequência cardíaca que aquele paciente está apresentando e principalmente se ele já está manifestando sinais de choque, né, de hipotensão, má perfusão periférica, extremidades frias e sudoreicas. Nesse caso, talvez eu não deva mesmo usar, então não é tão simples assim, todo infarto uma receita de bolo, não. Temos que analisar, como disse, caso a caso. O IECA, que também diminui mortalidade nas primeiras 24 horas. O BRA, né, que seria o IECA, vocês devem conhecer, o inibidor da enzima conversora de angiotensina, né, e o BRA, eles, que seria o losartan, os artanas, né, eles diminuem a mortalidade do infarto agudo nas primeiras 24 horas. E temos também a possibilidade de fazer o que é o mais modificador da evolução, mas veja, não sozinho, eu preciso tomar todas as outras medidas, principalmente a dupla antiagregação plaquetária, que é aquele AS+1, a depender do serviço que você está, esse 1 pode ser o ticagrelor, o prasugrel ou o clopidogrel, e nós vamos poder fazer a angioplastia desse paciente. Então, quando nós fazemos a angioplastia desse paciente, significa abrir a artéria da síndrome coronariana, responsável pela síndrome coronariana, culpada pela síndrome coronariana, nós estamos realmente agindo, diminuindo mortalidade de uma maneira muito importante. Então, por isso que nós temos aquele jargão de, se você está numa unidade que tem hemodinâmica, já acionar a equipe de hemodinâmica, ou se puder transferir num tempo muito rápido, que você transfira. Mas se for demorar, então você fica com o paciente na sua unidade e use o trombolítico, que hoje já temos em grande parte do Brasil e ainda há lugares que infelizmente não temos. Mas aqui em São Paulo nós temos largamente. Claro que vai variar de um lugar para outro, nós temos grande facilidade em fazer e infelizmente, senhores, os médicos que evidenciam uma síndrome coronariana com supra de ST, que não tem unidade de hemodinâmica e que não fazem o trombolítico, para mim, esses médicos deveriam ser penalizados. Pelo desconhecimento, talvez, mas infelizmente eles estão acobertando uma alta mortalidade e morbidade. E nós que estamos aqui trabalhando onde tem o serviço de hemodinâmica e recebemos esses pacientes com infarto com supra evoluído, que significa que não foi feito o trombolítico e nem chegou a tempo de abrir a artéria, num tempo que até 12 horas a gente considera ideal. Claro que a primeira hora é ouro, até 3 horas, até 6, até 12. Ok, até 12 a gente ainda consegue fazer alguma coisa de útil, mas já há um pouco mais de risco do que de benefício a cada hora que vai passando. Então, os médicos que não se atualizam e que não são capazes ou que não enfrentam o medo de fazer o trombolítico nessas unidades que não têm hemodinâmica, esses médicos estão sendo negligentes. E isso tem que ser visto pela educação médica continuada. Nós temos que educar, nós temos que fomentar, nós temos que atrair os nossos colegas, seja de qual especialidade for, não precisa ser cardiologista em todas as unidades do país, mas nós precisamos fazer com que o emergencista, aquele que se propôs a ficar na ponta de plantão, ele saiba resolver o supra do segmento ST, que tem altíssima mortalidade e morbidade. Os que sobrevivem vão sobreviver muito mal, também com o cronômetro girando para o óbito, porque eles vão ter uma sobrevida menor e uma qualidade péssima com insuficiência cardíaca. E da onde que nós tiramos todas essas drogas e toda aquela colinha ali que eu fiz e que a gente tem que raciocinar? De coisas que nós já sabemos há muito tempo,
como falei para vocês, a gente tem as doenças ateroscleróticas, elas, na verdade, nós já temos as estrias, da onde vão poder começar a formar as placas nas nossas coronárias desde os nossos 2, 3 anos de idade. Já há estudo comprovando que nós já temos geneticamente algum tipo de mapeamento, né? Há de se morrer de alguma coisa, né? Então, quando nós pensamos que há de se morrer de alguma coisa e que uma das doenças que mais mata é essa, provavelmente a gente já tem ali alguma pista genética, que seja. Mas nós temos fatores modificadores da formação dessas placas, que eu ampliei aqui para vocês. Então, nós podemos comer bem, né, fazer atividade física, jamais fumar, ter uma vida regrada, né, do ponto de vista de não fomentar a formação disso. E temos outros aspectos genéticos, por exemplo, como dislipidemia, né? O indivíduo ele tem um erro lá na enzima, no fígado, que faz a organização das gorduras que ele come, que ele se alimentou. Então, ele tem muito LDL, o LDL tem partículas que são realmente patogênicas e que gostam de passar ali pelos vasos e, de repente, começar a formação dessas placas. Então, esse indivíduo ele tem uma tendência, tanto pelo colesterol, quanto pelas estrias, tanto quanto pela genética, de formar essas placas. E cabe a nós, cardiologistas, já combatermos isso preventivamente. Nós temos que, lá no início da formação das placas, já estar atuando, já estar raciocinando. E esse paciente, muitas das vezes, não tem dor. Ele tem os fatores que eu preciso inibir. Ele tem os fatores de formação da placa. Nós sabemos que vamos começar a sentir dor depois que a placa já atingiu 70% da luz do vaso. Poxa, 70% da luz do vaso é coisa pra caramba. Não é possível que, se ele fez um check-up, né, que ele fez um teste ergométrico, que ele fez lá o tratamento dele de hipertensão arterial, né, de colesterol, diabetes, tudo isso está contribuindo para essa formação do necrotic core, que está escrito aí, que nada mais são do que o quê? Macrófagos que fagocitaram o LDL, que entraram ali para dentro e foi fazendo a festa, e foi ganhando espaço, sperm cells, e foram crescendo, né? E ele tem essa predisposição genética para deixar isso tudo acontecer. E um belo dia, mesmo que essa placa não tenha 70%, ou seja, o paciente pode ter uma placa de 50%, nunca ter sentido absolutamente nada, aí rompe a placa porque ele discutiu com a esposa, ou porque ele bateu o carro, e aí ele se estressou com outro motorista, ou porque, enfim, estava dormindo, teve um pico hipertensivo, e um belo dia essa placa resolveu romper. Então, de diversas formas, de diversas histórias, o rompimento dessa placa gera uma cascata de informação que o sistema imunológico faz igual a gente quando corta a mão. A gente cortou a mão, aí o sistema imunológico identifica que está entrando em contato sangue com ar, com oxigênio, já começa a formação ali de um monte de coisa. Ah, mas tinha uma bactéria na pele, então eu preciso fechar essa feridinha, vamos fazer um jeito aqui que não entre tanta bactéria dentro desse corte. E a mesmíssima coisa, do ponto de vista imunológico, é sinalizado para que tente-se fechar aquela ferida, daquela ruptura, daquela placa. E aí começa uma miscelânea de informações. Entra sistema complemento, entra sistema imunológico, entra sistema da cascata de coagulação, entra a plaqueta sendo sinalizada para estancar aquela ferida. Vejam vocês, isso é defesa. Vejam vocês, isso foi feito para fechar uma ferida que não é na mão, mas que é lá dentro do endotélio, né, na coronária. E aí disso, nós temos, infelizmente, a formação de trombo, nós temos a sinalização e a agregação e a ativação das plaquetas, e elas vão se unir, e elas vão formar um band-aid gigante a ponto de fechar a luz daquele vaso. E aí essa fisiopatologia, ela nos mostra o quanto o cardiologista vai contra aquilo que a própria natureza faz. Então a gente vai lá e tenta inibir todos os receptores dessa plaqueta desesperadamente para que elas não se unam, para que elas não se comuniquem umas com as outras, para que elas não fomentem o motim de fechar aquela ferida que, na verdade,
teoricamente, deveria ser fechada, porque é o material de dentro daquela ferida que está gerando essa cascata de informações para ser fechada. Então, existe um porquê da natureza, mas nós descobrimos que a gente vai evitar a morte do indivíduo se a gente evitar com que essas plaquetas se unam. Então, nós temos que usar não um, mas 2 antiagregantes. Nós temos que usar antiagregantes, inclusive, mais eficazes e mais potentes. Nós vamos falar disso para frente. Nós vamos ter que usar heparina, porque eu tenho o receptor ali da trombina na minha plaqueta. Nós vamos ter que usar uma série de armamentos para evitar o óbvio. Nós vamos criar um trombo que vai fechar a artéria. E se fechar a artéria, eu vou perder tanto o músculo ou a vida do paciente, tá? Então, esse é o desenho que não pode sair da nossa cabeça. Nós temos que usar sim a heparina, usar sim os antiagregantes, independentemente de estarmos indo fazer angioplastia. Porque esse time é muito interessante. E outro fator é que o stent que nós vamos colocar ali é um corpo estranho que vai esmagar a placa do ponto de vista mecânico. Mas ele não vai mexer nessa sinalização toda. Quiçá, ele irá agudizar essa sinalização também. E para isso nós temos a entidade chamada trombose intra-stent. Então, se nós temos a possibilidade da trombose intra-stent, significa que aquilo tudo continuou, e aí o stent também não adiantou de nada, porque o meu band-aid de trombo foi feito do mesmo jeito. Então, por isso eu volto a dizer, não adianta mandar para angioplastia sem ter feito AS clopidogrel ou outro antiagregante mais interessante. Não adianta ter feito isso e não ter dado heparina para o meu paciente. Porque é isso que muda, não é a morfina, não é o oxigênio. É isso que muda a realidade da evolução do tempo de artéria aberta que nós vamos manter. Porque muitas das vezes nós temos a condição de dar a artéria aberta para o nosso hemodinamicista apenas abrir mais um pouco para a gente. E nós reduzimos até mesmo a situação do agudo do supra. E para agudizar mais ainda, aguçar mais ainda a curiosidade de vocês, eu vou dizer uma coisa. Lembra daquele fibrinolítico que nós temos que substitui a angioplastia hoje? Ou seja, que vai fazer a trombólise. Ou seja, que vai pegar o coágulo que já está ali desenhadinho em vermelho e vai dissolver aquilo, porque não é a S-clopidogrel que dissolve, é o fibrinolítico. Então, se eu não tenho angioplastia primária, eu sou obrigada a abrir a artéria com o fibrinolítico ou o trombolítico, como queiram. Só que, em alguns pacientes, nós já temos a evidência do RTPA endógeno, o próprio paciente produzindo o seu fibrinolítico para abrir aquela artéria. Mas isso é natureza, eu não posso contar com a natureza de todos, muito menos com a eficácia dessa natureza. E quais são as manifestações da síndrome coronariana aguda quando eu estou de plantão, né? A manifestação da síndrome coronariana aguda é angina instável para aqueles pacientes que não têm supra de ST e não vão ter lá na frente alteração dos marcadores de necrose miocárdica ou enzimas, né, como vulgarmente chamado. Eu vou ter um infarto sem supra de ST, ou seja, ele chegou à oclusão de grande parte da musculatura a ponto de gerar morte celular e depois apresentar marcadores de necrose, mas ele não fechou totalmente a artéria e ele não fez o supra de ST no eletro. E eu vou ter um infarto com supra, que é a entidade mais grave da síndrome coronariana aguda, em que eu vou fechar totalmente, ter fechada totalmente a luz do vaso e depois, lá na frente, eu faço questão de falar o depois, lá na frente, eu vou ter alteração dos marcadores. Por quê? Porque eu não posso esperar o resultado do exame de sangue para eu definir uma coisa e outra. Eu tenho que ter a história clínica, eu tenho que ter os sinais e eu vou ter a expressão do eletrocardiograma para definir mais ou menos se eu já tenho o supra ou sem supra. Se é sem supra, depois eu decido se é angina instável ou infarto sem supra. Não tem problema. Mas o importante é eu saber fazer o screening entre com supra e sem supra. Porque na hora que eu descubro que é com supra, eu tenho duas decisões a tomar. Ou eu mando o paciente para um lugar onde ele vai abrir a artéria mecanicamente com o stent, ou eu vou usar o fibrinolítico e isso vai mudar a mortalidade dele.
Se é um infarto sem supra ou angina instável, aí, nesse caso, eu posso passivar o meu paciente. Eu vou dar AS, eu vou dar clopidogrel, eu vou dar heparina, mas eu não tenho a urgência de levá-lo a um cateterismo na hora, em poucos minutos, e também não tenho nenhuma indicação de fazer trombolítico. Então, muda completamente só pelo eletro, o desenho daquilo que eu preciso fazer. E eu tenho, fora da síndrome coronariana aguda, a angina estável. Estável, o paciente está estável, o paciente está bem, porém o paciente também tem dor no peito, mas ele tem quando ele faz exercício físico, ele tem quando ele se esforça um pouco mais, ele não tem sudorese fria, ele não tem palidez cutânea, mas ele já vai te dizer o seguinte: eu estou achando esquisito porque eu não tinha dor quando eu caminhava e subia uma ladeira e subia uma escada, e agora eu estou tendo. Então, esse paciente, ele não rompeu a placa, mas ele já faz espasmo sobre a placa, e isso significa que eu já tenho pouco sangue chegando, aonde eu deveria ter vasodilatação, eu tenho vasoconstrição, porque ele tem ali a doença, ele tem uma placa, e na verdade só falta oxigênio na hora em que eu preciso do meu motor funcionando a todo vapor. Mas quando eu estou basalmente em casa, vendo televisão e dormindo, eu não tenho nada. Então, a angina instável e a angina estável, elas se separam de uma maneira a instabilidade hemodinâmica ou estabilidade hemodinâmica e de uma maneira a se interpretar o que o indivíduo precisa fazer para ter dor. Então, se o indivíduo tem dor em repouso, eu já classifico como angina instável, e aí eu já sei que é perigoso, que ele pode, inclusive, fazer um mal súbito com morte súbita, por exemplo. Não tenho como definir, temos que estudar, temos que investigar. Síndrome coronariana aguda, fica internado. Angina estável, se eu tiver muita segurança que é estável, a gente pode investigar de uma forma mais tranquila, ambulatorial. E o que dói exatamente no coração, né? Foi um dos temas também que eu tenho discutido recentemente com os meus residentes. O que dói exatamente? Nós temos aí o sistema de condução, né? Nós temos aí toda a despolarização. Nós sabemos que as nossas células automáticas, elas têm um potencial de ação diferente das nossas células de condução. Depois das células, tanto do sinusal, ela é diferente do nó atrioventricular, que é diferente das células de Purkinje, e a transmissão chega até as células musculares, e essa despolarização é uma despolarização um pouco diferente. Cada representação aí, também uma imagem do Netter, mostrando que são tecidos especializados versus os outros tecidos que são mecânicos e que vão precisar do estímulo elétrico para a contração. Perfeito. E isso tudo vai ser lido depois no eletrocardiograma. Perfeito. Mas quando eu falo faltou oxigênio, a artéria entupiu, o que dói? Né? Tá, dói porque faltou oxigênio, então tá isquêmico, tá sem oxigênio, tá necrosando, tá isquemiando, e isso dói, ótimo. Então, só de eu sentir dor já tem uma boa dica. Lembra que tem gente que nem dor sente. Porém, eu vou ler isso no eletro como? Como que eu vou entender a dor, sendo grave ou não, no meu eletro e por quê? Então, eu acho importante a gente misturar um pouquinho aqui da fisiopatologia mecânica da artéria, mas também um pouquinho da elétrica. Não somente para falar das arritmias que nós podemos ter, isso daí depois a gente pode até conversar. Mas, na verdade, o que eu queria mostrar para vocês é uma coisa que fica esquecida na cabeça de muita gente, mas é que nós temos potencial de ação. As nossas células, e aqui eu estou falando de uma célula que não é especializada eletricamente, é uma célula que ela tem aí, que ela recebe o estímulo e ela vai se despolarizar para ela exercer uma função mecânica, tá? Então, nós pegamos aqui um microeletrodo, colocamos uma pontinha lá, vendo qual é o potencial de ação e a diferença de potencial de ação, tanto dentro da célula quanto fora da célula, né? E o que nós estudamos e nós entendemos é que o potássio ele é importante dentro da célula, né? E o sódio está em grande quantidade fora da célula. E que no momento zero, que é o momento da despolarização, que nós vamos ver lá no nosso eletro, nós vamos ter a excitação dessa célula. E ela, excitada, ela vai abrir os canais de sódio e potássio, e como o sódio está em maior quantidade fora, porque o que eu preciso e o que eu tenho dentro é o potássio.
mas o sódio está lá fora em grande quantidade. Se eu abro os canais, passivamente, sem gasto de energia, o sódio entra e o potássio, de certa forma, até sai, porque são os dois canais, mas o que eu vou ter é que aquela diferença de potencial de menos 90, ela sobe porque existe uma equalização elétrica entre esses íons, porque é passivo, eu excitei a célula e a célula abriu os canais de uma maneira igual abrir portão em dia de Copa do Mundo. Os torcedores vão, né? Abre tudo, tá tudo liberado. Então é uma loucura. Quando isso acontece, eu perco o meu potencial de membrana, que está em torno de menos 90, se vocês observarem no primeiro reloginho, e eu vou até mais 20. Despolarizei. E existe um platô em que eu vou ter um equilíbrio e eu vou ter depois a repolarização da célula. Observem, essa brincadeira iônica, passivamente, ela trouxe a minha diferença de potencial de menos 90 a 0, 20, próximo de 0 num platô. Só que depois eu preciso gastar energia para repolarização. E essa repolarização é feita às custas dessa bomba de sódio e potássio, que vai reorganizar a bagunça, que vai falar, peraí um pouquinho, quem pagou ingresso vem para cá, quem não pagou ingresso vai para lá. Não é assim, abrir os portões e todo mundo entra e é uma maravilha, todo mundo assiste o jogo. Peraí um pouquinho que tem que ter ordem, porque eu preciso do potássio dentro da célula em maior quantidade, e isso é feito a custas de gasto de energia. Então, senhores, quando falta oxigênio na minha célula, o que eu estou querendo dizer para vocês é que faltou oxigênio porque entupiu a artéria. A primeira coisa é que essa bomba aí, sódio e potássio, ela vai deixar de reorganizar as coisas. Vai deixar de botar o potássio para dentro de volta, para ela ficar em repouso, para eu ter novo estímulo para uma despolarização. E aí, como que eu vou ver isso no elétron? Vou voltar aqui o slide. A nossa despolarização e depois a repolarização na nossa onda T, de tatu. Né? Então, o que nós vamos ter? Inversão da onda T. Inversão da onda T no elétron de forma simétrica. Há como a gente confrontar, mas é uma das primeiras alterações na hora que nós vamos pensar em isquemia. E muita gente só espera o supra, e muita gente só está olhando para o supra ou não. Calma, a inversão de onda T pode ser, não é sempre, o primeiro sinal de isquemia quando ela tiver uma inversão simétrica. Valorizem esse sinal. E observem que, nesse caso, esse paciente teve um sinal importante em V2, V3, V4, V5 no eletrocardiograma. E aqui eu vou mostrando algumas formas outras, né? Tem a inversão de onda T ali na letra E, porque ela cronologicamente também pode aparecer por último, mas pode ser a primeira e única manifestação no seu eletro. Mas eu também posso ter a corrente de lesão já com o supra do ponto J, que seria a comunicação do QRS com o segmento ST. E eu posso ter o supra propriamente dito, não somente do ponto J, e aí a gente já vai vendo as alterações mais caóticas do eletrocardiograma, denotando mais gravidade. E aqui eu trago só uma imagem ilustrativa para que vocês vejam a importância de se abrir a artéria. Quer dizer, nós vamos frear todo esse processo de isquemia e um monte de células de miócito que está sofrendo sem oxigênio, bagunçando o próprio eletro, já mostrando para o médico que tem uma alteração muito importante. E aí nós vamos ter que raciocinar se vai para o cateterismo e vai fazer angioplastia na hora ou não. Claro que quando a gente já encontra uma artéria culpada, essa artéria é aberta por um stent mecanicamente, e nós precisamos ainda de todos os outros integrantes da nossa equipe de salvamento, AS, segundo antiagregante plaquetário, heparina e etc. Falando um pouquinho dos antiagregantes, a gente tem o AS como em conteste. Temos que fazer o AS diminuir mortalidade, mas nós podemos escolher entre outras drogas que vão compor a dupla com ele. A ticlopidina já está fora, infelizmente nós vimos algumas aplasias de medula com ela. O clopidogrel, ele tem o seu papel muito bem definido, principalmente no SUS. Infelizmente, 30% da população não responde ao clopidogrel, e nós vamos ver, infelizmente, algumas tromboses de stent, algumas pessoas que colocam o stent
e infelizmente o nosso sistema de coagulação mesmo fecha essa luz dessa artéria que foi aberta pelo stent. Infelizmente, o clopidogrel, às vezes, ele não é o mais indicado, mas é o que temos no SUS. Temos também o prasugrel e o ticagrelor, que em alguns cenários a gente usa. Inclusive, desses de trombose de stent, a gente já parte para isso. Essa daqui é uma imagem ilustrativa em que eu lembro a vocês a influência do diabetes mellitus nesses pacientes. Esses pacientes com diabetes, eles respondem menos. Eles têm 78% de resposta, como vocês podem ver aí na pizza da direita, 78% de resposta à inibição plaquetária com os não diabéticos e contra 56% dos diabéticos. E os não respondedores, nós temos 38% nos diabéticos de não respondedores à antiagregação contra 8%. Então, a gente vê aí como que, infelizmente, os diabéticos têm uma resistência natural até a responder aos remédios que eu falei que diminuem a mortalidade. E não somente o diabetes, mas o diabetes, a hiperglicemia do diabetes e o diabetes gerando toda uma outra cascata nociva, deficiência de insulina, condições metabólicas relacionadas à osmolaridade do plasma, alteração na síntese de óxido nítrico, que é um vasodilatador natural que nós temos e que ajudaria bastante nesse momento. E algumas anormalidades celulares, inclusive intrínsecas da própria plaqueta, em que o diabético não vai reagir tão bem ao clopidogrel, por exemplo, ou as medidas que nós usamos para resolver toda a humanidade como se fosse uma só. Né? Então, aqui eu vou falar apenas da importância do uso dos antiagregantes plaquetários mais potentes que o clopidogrel, porque aí quando nós vemos uma resistência da droga ao polimorfismo que nós temos, a ação do clopidogrel lá no fígado, no receptor CYP2C19, nós temos também a variabilidade genética, nós temos também a trasonação do sítio com o clopidogrel, nós vamos ter hoje em dia o prasugrel e o ticagrelor, duas drogas que têm maior potência para que a gente possa agir enquanto clínicos, não estou falando do hemodinamicista, tá? Como clínicos, para evitar aquela cascata que nós conversamos. Voltando a falar dos diagnósticos diferenciais, trago aqui para vocês o que eu prometi, o espasmo esofagiano existe, tá aí, é um contraste, né? Mostrando o esôfago com alguns momentos, algumas fases dele ali totalmente com espasmo. Isso gera muita dor torácica. Nós temos aqui, por exemplo, uma paciente, aparentemente mulher, em que nós temos aí um baita de um derrame pleural, mostrando que isso dói. E isso daí é um diagnóstico diferencial que nós podemos ver. E a consagrada, esse é um raio-x de um plantão meu, em que eu acordei, fui para o meu plantão, ainda acordando, lá para umas 8 horas da manhã, eu resolvi abrir o raio-x dessa paciente e me deparo com isso. E essa paciente tinha recebido AS, tinha recebido clopidogrel, e isso é a expressão mais bonita que eu já vi de um raio-x de uma provável dissecção de aorta. E ela foi tratada como infarto. Claro que não estou julgando o médico do dia seguinte, ele sempre sabe mais, mas a gente tem que passar pela nossa cabeça o diagnóstico diferencial de uma dor torácica que não seja apenas isquemia ou infarto ou síndrome coronariana aguda. Trago para vocês apenas para ilustração o TEP, tromboembolismo pulmonar, altíssima mortalidade e que gera dor no peito. E que também o tratamento é um pouco diferente, mas não é tão catastrófico assim, se a gente fornecer aquelas drogas que a gente havia comentado. Mas o tratamento é outro, o diagnóstico é outro, e nós precisamos também pensar nessa possibilidade, porque a mortalidade é muito alta. E aqui, a famigerada aorta, em que eu mostrei para vocês, para mim, como sendo uma entidade completamente à parte pela mortalidade, a gente tem a dissecção ou separação da camada íntima da artéria, da maior artéria, da artéria mais importante, e nós podemos ter várias expressões dessa dissecção. A mortalidade é muito alta, os indivíduos vão para a cirurgia mesmo num tempo até bom, mas dificilmente eles saem com vida. Claro que há exceção e por isso se investe na cirurgia até hoje, mas no SUS é muito difícil, inclusive, termos todos os equipamentos necessários. Então vejam, os senhores, que a ruptura é da camada íntima
ou seja, né, a hipertensão arterial aqui, contribuindo junto com o tabagismo para a ruptura e a morte desse indivíduo. E se nós dermos heparina, AS e clopidogrel, nós estaríamos contribuindo para ele morrer mais rápido. Então, a importância do diagnóstico diferencial. E aqui eu trago um eletro em que muita gente poderia dizer, nossa, mas é um supra, com certeza. Lembrando que, voltando aqui nessa imagem, eu posso ter ali na figura da esquerda uma dissecção da aorta pegando o ósseo da coronária. Lembrem-se vocês que o primeiro ramo da aorta são as coronárias, o tronco da coronária esquerda e a coronária direita. E, portanto, se eu tenho um tipo de dissecção tipo A, eu posso pegar o ósseo da coronária e gerar um eletro desse, que não é simplesmente um supra, mas sim uma dissecção de aorta com uma manifestação de supra, porque eu fechei o ósseo da coronária. Essa é uma das decisões mais difíceis na cardiologia, tem dor no peito e é muito difícil a condução, porque até para os mais experientes, nós podemos nos enganar mediante um eletro desse. E por trás dele pode ter a nossa dissecção e nós vamos aumentar a mortalidade se dermos tanto AS quanto clopidogrel, quanto heparina, ou pior ainda, um fibrinolítico, né? E aqui eu trouxe um presente para vocês, meu protocolo de dor torácica pessoal. Eu fiz algumas modificações. Imagino que se vocês tiverem isso no bolso, vai ajudar, porque nele eu fiz questão de colocar as características da dor, em que vocês podem ter, de repente, aí a condução melhor do seu indivíduo. Então, antes de mais nada, dor torácica ou equivalente anginoso, lembrando que equivalente é aquele indivíduo que não tem dor, mas tem algo que pode ser dor, tanto em idosos quanto diabéticos, na população geral, você não vai estar errando se você pedir um eletro em 10 minutos. Pediu o seu eletro em 10 minutos, você já tem na mão, gente, se é supra ou não é. Não precisa esperar enzima, não precisa esperar marcador, olha que maravilha. Você já fez o diagnóstico quando é supra que você tem que resolver a vida dele para ontem. Mesmo que você pense na dissecção de aorta, você vai fazer um raio-x e você vai poder olhar lá alargamento do mediastino, sim ou não? Não? Ah, então não é dissecção de aorta, pelo menos não torácica. A dor é torácica. Então nós temos um eletro em 10 minutos, avaliação médica logo após o eletro, já mata se tem supra ou se não tem supra. Então você abre o seu protocolo aqui, à nossa esquerda. Síndrome coronariana aguda, com supra de ST, sem supra de ST. E eu deixei algumas características da dor, com a duração ali para vocês terem uma cola. Aí você vai acionar a hemodinâmica urgente, se você tiver hemodinâmica no seu serviço, mas se você não tiver, aí você vai ter que fazer o trombolítico. Mas as drogas que você tem que fazer, independente dessa decisão, AS, o antiagregante número 2, rosuvastatina ou simvastatina, o que você tiver, monitoração, oxigênio, morfina para dor. Esse item não muda a mortalidade, mas ajuda muito, porque ele diminui a ansiedade do paciente, e diminui a adrenalina do paciente, e diminui a vasoconstrição do paciente, mas não foi provado diminuir mortalidade. Isordil, que ajuda também na dor. Vai colher os exames laboratoriais, perfeito, o IAM com supra já está resolvido, desde que você tenha acionado hemodinâmica, ou que você tenha à disposição um trombolítico, caso não tenha hemodinâmica, e aí você tem essa opção. Na síndrome coronariana sem supra de ST, né, que seria angina instável ou infarto sem supra, ou seja, não tem supra, e eu depois vou discutir se vai ser infarto ou angina instável. Naquele momento eu só vi, não tem supra. Posso ter infra, posso ter alteração elétrica, mas eu não tenho supra. Isso, e outra coisa, quando eu falo supra, eu já estou incluindo o bloqueio de ramo esquerdo novo. Às vezes o paciente manifesta supra, ou como se fosse um supra, com um bloqueio de ramo esquerdo, ok? E aí, quando eu vou para o IAM sem supra, eu vou fazer as mesmas medidas. Eu vou usar S, eu vou usar o antiagregante número 2, eu vou usar a estatina, eu vou usar a minha heparina, monitorização oxigênio morfina, isordil, exames laboratoriais, ok. Resolvi a síndrome coronariana aguda, tentando ajudar da melhor forma possível, de forma clara, rápida, pronto-socorro, qualquer médico tem que saber fazer isso. Aí você vai para a sua avaliação médica imediata lá em cima. Suspeitei de dissecção de aorta, seja porque o meu raio-x, que também é um exame fácil, barato, já me mostrou que eu deveria ter cuidado, e aí eu já tenho uma característica de dor lancinante, de origem aguda, que irradia para o dorso, e aí pode pegar os pulsos dos meus membros inferiores ou superiores, enfim,
Então, eu tenho manifestações vasculares que possam me dar uma dica. E o que eu vou fazer nesse momento? Acionar e internar esse paciente UTI, mas eu não vou fazer aquelas outras medidas. Eu vou fazer um raio-x de tórax, ou, se eu tiver disponibilidade, angiotomografia de tórax, colher os exames laboratoriais, morfina, oxigênio, ecocardiograma, que vai me ajudar a ver o segmento da aorta ascendente. Também é um exame de fácil aquisição em alguns serviços. E não vou administrar AS e nenhum outro antiagregante e nem heparina, ok? E aí, se eu tenho o outro lado, à minha direita, uma dor ventilatório dependente, ou seja, uma dor que não necessariamente é aquela dor tipo C, talvez D. E aí eu tenho que pensar ainda no TEP, que também aumenta muito a mortalidade. Então eu tenho TEP ou um trauma fechado, por exemplo, levando a uma situação de morte iminente. Então ele vem para o lado da dissecção aguda de aorta. Sendo TEP ou sendo trauma, eu preciso investigar um pouco mais. Então, se a minha suspeita é essa, eu vou acionar a UTI, fazer um raio-x de tórax, angiotomografia de tórax, colher os exames laboratoriais e segurar um pouquinho, porque se for trauma fechado, eu também não devo dar AS e nem devo dar outro antiagregante. Posso estar diante de uma miocardite, de uma pericardite, de um possível derrame pericárdico, é dor no tórax, a gente não sabe. Pode ser uma insuficiência cardíaca, pode ser uma arritmia, pode ser uma pneumonia, uma pneumonite, até mesmo um abdômen agudo, em que eu tenha pneumoperitônio, comprimindo o meu diafragma e gerando uma situação dessa. Bom, nesse caso, raio-x de tórax, exames laboratoriais, tomografia, se for possível, ou então encaminhar para algum lugar que tenha, mas esse paciente deve ficar internado. Né? E aí eu também deixei uma dica das dores, né? Uma dor mais empontada, facada, choque, localizável, etc. E eu posso ter uma dor torácica completamente atípica, em que só levantando a blusa do paciente, por exemplo, eu posso fazer o diagnóstico de uma herpes zoster. Olha só que situação. E eu estou tratando com AS, clopidogrel, heparina? Não, vamos examinar. Na hora que a gente examina, a gente percebe que tem herpes zoster e é dor torácica do mesmo jeito. Porém, é uma dor tipo D. É uma dor que eu quase rasgo o meu diploma e digo, não é infarto. Nada impede que um paciente com herpes zoster tenha um infarto, mas eu tenho que entender o que levou ele para o hospital naquele momento. Então, eu tenho zoster intercostal, posso ter também outras dores como fibromialgia e traumas mais leves, ou a dor psicossomática dos pacientes que têm síndrome do pânico e manifestam clinicamente a dor, mas eles não têm correspondência em nenhum exame e em nenhum sinal, nem na ausculta, nem em lugar nenhum. Vale lembrar também que a dissecção aguda de aorta no seu exame físico pode apresentar sopro, e esse sopro, infelizmente, não vai ser o patognomônico, a gente não pode jurar por Deus que ele nasceu naquele momento, mas é mais um fator que faz a gente pensar nisso. Assim como o infarto pode também ter um sopro mitral, em que a gente vai ver, muitas das vezes, uma irradiação do sopro para dorso, e a gente também não vai poder se apoiar somente nisso para fazer o diagnóstico. E aí, quando o paciente está na fase de classificação ali, voltando na dor atípica, raio-x de tórax, laboratório, pode internar num quarto, ou pode mandar o paciente embora, porque aí nós não temos uma situação de perda iminente. Em alguns casos, eu até tenho um herpes zoster mais grave, posso precisar de uma UTI, enfim, uma dor osteomuscular provocada por outra coisa, mas aí nesses casos, a gente pode ter mais calma, cautela, discutir o caso com alguém, não é uma situação de urgência. E nesses outros casos que eu falei, todos merecem uma investigação um pouco melhor. Se o seu serviço disponibilizar, você pode internar o paciente na UTI. Quero deixar o convite para vocês participarem da SOCESP. Como acadêmicos do Estado de São Paulo, vocês têm direito a fazer parte gratuitamente. E a SOCESP é uma fonte de informações confiáveis, em que vocês vão ter acesso a artigos. Tem um, inclusive, sobre dor torácica, que eu gostaria de trazer aí para vocês pesquisassem, lessem mais, tem mais características de tipo de dor, duração, super bacana. Depois eu mando para vocês certinho qual é o material que eu vi lá. E os residentes que estiverem oportunamente assistindo também têm a oportunidade de participar gratuitamente associados à SOCESP. Gostaria de dizer que, para mim, como eu fiz a brincadeira lá no meu Instagram, médicos, de um modo geral, qualquer um de nós que se forma vai trabalhar. Todo mundo que vai trabalhar vai lidar com vidas. Então, nós somos, sim, a Liga da Justiça.
como cardiologistas, nós somos mais ainda a Liga da Justiça, porque dúvidas todos vão ter. Dor torácica é um dilema, é muito difícil, e nós sempre vamos ser arguídos sobre o que fazer com o paciente. Nós não podemos ter medo de pedir cateterismo quando um paciente tem câncer, nós não podemos ter medo de imaginar que ele pode estar infartando com herpes zoster. Nós temos sempre que pensar em defender o nosso paciente de doença que mata. Então, nós cardiologistas temos uma missão de Liga da Justiça, e a Liga de Cardiologia está de parabéns pelo trabalho que tem feito. E aí, para finalizar, eu gostaria de trazer nesse momento de pandemia uma breve, rápida poesia, precaução. Ninguém sabe quando será o último abraço. Então, por precaução ou sensatez, abrace sempre como se fosse a última vez. E o que eu quero dizer com isso é, o seu paciente, ele poderia ser o seu familiar, ou o meu familiar, ou familiar de outra pessoa, e ele é o familiar de outra pessoa. Então, o que eu gostaria de transmitir para vocês é, veja o paciente como se nunca não houvesse amanhã, como se não tivesse uma próxima vez para você salvar uma vida. Paciente com dor torácica, nós temos que abraçar como se fosse o último paciente que nós estamos vendo em vida. Ok? Muito obrigada pela oportunidade e vamos às perguntas. Oi, gente. Primeiramente, muito obrigada, Marcela. A aula foi ótima, foi perfeita. Eu mesma não tenho nenhuma dúvida nesse momento, porque não foi surgindo tudo que eu pensava, a senhora já ia responder a aula. Estou vendo aqui no chat, alguém perguntou, a Isabelle. Pois não, Isabelle. A senhora consegue ler o chat ou prefere que eu leia? Leia para mim, por favor. A Gabi falou que ia ler. Gabi, você quer ler? Eu posso ler. A Isabelle perguntou, doutora Marcele, se a dor torácica for causada por um pneumotórax que comprime o diafragma, como você exemplificou, um sintoma que auxilia a fazer o diagnóstico diferencial poderia ser a dispneia? Poderia, mas a dispneia ela não chega a ser um critério que é específico do pneumotórax, né? Então, eu posso ter dispneia por uma descompensação mais grave, mecânica do coração, por uma insuficiência cardíaca aguda, pela síndrome coronariana por si só e também pelo TEP. Então, como é que eu vou ter certeza se aquilo era o pneumotórax? Então, nós temos alguns sinais semiológicos que vão ajudar, a percussão, a ausculta, que nós aprendemos a diferenciar isso já no exame físico, né? Nós sabemos que é diferente a percussão de um derrame pleural, de um pneumotórax, enfim, mas o raio-x vai ajudar bastante. Então, assim, para eu bater o martelo, ir lá e botar uma agulha no peito do paciente para drenar um pneumotórax hipertensivo, eu devo ter um pouco mais de certeza, tá? Agora, uma dispneia aguda, abrupta, eu vou ficar entre TEP e pneumotórax hipertensivo, e se for de grande monta, eu tenho que pensar nisso. Mas eu faria um raio-x antes. Muito obrigada. Eu queria dizer que a aula foi excelente. Eu fiquei muito feliz em ver todas essas informações que foram explicadas sempre de um jeito muito claro. Eu queria dar parabéns para a senhora, porque foi assim, foi uma aula excelente. Muito obrigada. Nós temos aqui outra pergunta sobre o Leonardo Neri. Ele falou assim: boa noite, doutora. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela brilhante aula. Muito boa. Você disse que em relação a diabéticos serem do grupo de risco e requer uma investigação maior quando chega no hospital com dor torácica. Sim. Esse risco é maior para diabéticos do tipo 2, devido às comorbidades que geralmente acompanham, ou o risco é igual para diabéticos tipo 1 e tipo 2? Ambos são muito graves do ponto de vista risco, né? Nós temos aí, na verdade, outra dicotomização, que é o diabético que está compensado, que está tratando, e aquele que está descompensadíssimo. Mas eu gostaria de trazer à luz da resposta que o diabético tipo 1, ele tem uma tendência maior a fazer até uma acidose, né, que é uma situação
por uma questão da não competência mesmo da insulina, e ele pode entrar até em coma hiperosmolar. Então, normalmente, a gente já espera uma gravidade maior do diabético tipo 1, tá? E o tipo 1 e o tipo 2 são igualmente graves, a gente não vai tratar diferente, mas a gente sempre vai ter uma malícia um pouco maior no tipo 1. O tipo 1, ele é uma bomba relógio, normalmente uma pessoa muito jovem, que vai manifestar de uma maneira que, inclusive, eu já atendi de parada cardíaca, né? Então, agora, do ponto de vista coronariano, eles dois são de risco. Os dois podem apresentar dificuldade de manifestar sintomas, os dois podem apresentar muito jovem, já uma manifestação com supra, ou uma manifestação mais silenciosa no eletro, mas que também já detona uma certa gravidade. Então, a gente trata igual. Mas eu já fico com o pé atrás, os 2 pés atrás, com o paciente do tipo 1. Ele também perguntou se, em relação aos medicamentos, a resistência é maior também nos 2 tipos de diabetes. A resistência ao tratamento? Olha, o tratamento do diabético tipo 2 hoje, nós temos já um arsenal de drogas que vão fazer, inclusive, impacto na mortalidade desses indivíduos quando eles apresentam doença coronariana e insuficiência cardíaca. Então, no diabetes tipo 2, eu tenho um pouco mais de arsenal de tratamento. No diabético tipo 1, nós vamos ter que lembrar que o tratamento dele é a insulina. Ele não produz. E tem também aquele diabético LADA, né, que ele fica exatamente na situação da idade um pouco mais para frente, mas que também tem uma falência como se fosse o tipo 1. Então, assim, o tratamento dos dois, a importância dele é se ele chega compensado ou não. Porque eu posso ter um coma hiperosmolar no tipo 1, ou eu posso ter um paciente do tipo 2 com 600, 500, 400 de glicemia, mostrando que ele não está bem aderido ao tratamento, e que isso sim está ajudando àquela fisiopatologia da doença. E isso está corroborando com a ruptura de placas e etc. Muito obrigada, doutora. Nós temos mais uma pergunta do Tiago. Ele diz assim: doutora, excelente aula, parabéns. Sobre as mulheres no climatério serem mais resistentes à dor no climatério. Isso é causado pela diminuição no estrógeno? E como identificar uma dor torácica nesse caso? Perfeito. Na verdade, existe o seguinte: o estrógeno, enquanto ele é produzido na idade fértil da mulher, ele protege a mulher. O estrógeno, ele acaba lubrificando aquela situação das placas. A placa, se ela se forma, ela não se forma e se rompe. Então, o que acontece? Na corrida das estatísticas, o homem infarta mais do que a mulher, até que a mulher entra no climatério. Quando a mulher entra no climatério, ela perde a proteção que ela estava tendo. E aí ela começa a infartar mais que o homem. O que a gente nota do ponto de vista também estatístico, e há exceção para tudo que eu estou falando, é que a mulher ela acaba sendo mais resistente à dor. Então, ela acaba demorando mais, ela valoriza menos aquele sintoma. Enquanto o homem tem uma dor no peito e já sai correndo, tende a sair correndo, tem os tigrões que nós chamamos, né, que acabam não procurando ajuda e resistem, a mulher ela acha que não é nada. Ah, não, isso vai passar e tudo. Claro que tem as brincadeiras, a mulher estava acostumada a menstruar todo mês, a mulher aguenta o parto, a mulher tem filho. Né? São brincadeiras que nós fazemos, mas na verdade existe dentro da representatividade estatística de que a mulher ela demora mais para procurar. E o estrogênio não participa nisso. O estrogênio ele participou antes, quando ele protegeu a vida fértil dela, em relação à probabilidade de ter uma complicação. Nós temos mais uma pergunta da Isabelle. Ela diz: doutora, gostaria também de agradecer pela excelente aula e por essa oportunidade única. Na dissecção aguda da aorta, quais poderiam ser sinais de choques importantes para esse diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial vai ser com síndrome coronariana aguda. Se você, dependendo da clínica do paciente, você pode até pensar em outras doenças como tromboembolismo pulmonar, dependendo do tipo de dor. Chama a atenção que na dissecção, a irradiação da dor, na maioria das vezes, vejam, nada aqui é receita de bolo, ok?
na maioria das vezes há uma descrição, lembrem-se que isso passou pelo cérebro do paciente, de que a dor ela é irradiada para o dorso. Então, a gente já tem que levantar a orelha quando a dor é irradiada para o dorso. Pode ser só uma síndrome, né? Pode ser a síndrome coronariana aguda, que tem uma estatística alta. Mas temos que pensar nessa possibilidade. Então, por isso que eu sempre falo, a dor, ela é lancinante, de início agudo, e ela irradia para dorso, eu devo pensar na probabilidade e eu devo checar os pulsos. E fazer uma coisa que eu não falei durante a aula, que foi ótima pergunta. Medir a pressão arterial em diferentes membros. Porque eu posso já apresentar uma diferença de pressão do membro superior direito para o esquerdo, depender da dissecção pegando já ali a ascendente, englobando a subclávia ou o tronco braquicefálico, e aí a gente vai começar a organizar o pensamento. O sopro vai nos ajudar bastante, se tiver um sopro aórtico, né? Mas ele não vai ser aquilo que vai bater o martelo. Então, o que eu sugiro nesse momento, entre os diagnósticos diferenciais, vejam, nós estamos falando aqui de raio-x e eletro, que são coisas que, mal ou bem, a gente tem nos nossos serviços públicos aqui em São Paulo de uma maneira tranquila. Tá? Eu não estou pedindo para você fazer uma angiotomografia. Não, vamos com calma. Faz um raio-x, dê uma olhada no seu mediastino. Está muito alargado? Não está? Tem algum sinal de TEP? Pode ter, pode não ter. Tem TEP que não aparece no raio-x, né? Mas a gente já consegue ir investigando, igual um investigador de polícia, trazendo informações, colecionando coisas para chegar. Agora, se eu pego um raio-x numa dor dessa, que irradiou para dorso, e eu vejo o alargamento de mediastino, para tudo. Eu não posso fazer AS, não posso fazer o que o protocolo do meu hospital manda fazer para toda dor no peito, por exemplo. Né? Então, porque aí eu vou estar piorando a qualidade do paciente, a situação de vida dele. Nós temos mais uma pergunta do Renan. Ele diz: doutora, boa noite. Eu já ouvi ser recomendado as pessoas andarem com comprimidos de aspirina na bolsa, para serem usados em emergência quando houver dor torácica, até que chegue ao hospital. Acho que ele quer dizer se isso é correto. Se a gente tivesse como confirmar que aquilo é uma síndrome coronariana aguda, vai ajudar. Mas nós estamos aqui hoje discutindo várias dores torácicas, e isso é muito importante. Então, não é qualquer dor no peito que eu posso usar o AS, foi isso que nós conversamos. Então, claro que não vai ter problema nenhum se ele usar um comprimidinho de AS num tromboembolismo pulmonar. Mas se foi uma causa de trauma fechado, por exemplo, e ele passou a ter dor depois de algumas horas e nem lembra que ele bateu, que ele teve uma queda de bicicleta, enfim. Vale a pena? Não. Né? Se nós estivermos falando de uma dissecção de aorta, vale a pena? Não. Então, eu acho que tudo que é feito para todos é questionável. Eu não posso classificar dor no peito dizendo que a AS tem que ser feito para todos. Isso está errado. Tem que ter um critério, tem que ter um julgamento. Agora, se você vai pegar lá de 1.000 pessoas com dor no peito, aí você vai falar assim, poxa, mas 700 delas era síndrome coronariana aguda e eu ajudei 700 e piorei 10, né? Piorei 100 e fiquei com 200 ali que não mudou nada. Aí é que está o problema, porque quando a gente fala de estatística em medicina, se eu piorei a situação de 10%, que significa 100 pessoas, para aquela pessoa era 100%. Então eu contribuí com um malefício. Então, eu não gosto de receitas prontas. Dor no peito, tomem AS. Não, tem que ter o crivo médico. Eu acredito que tenhamos que... Agora, mas o sistema de saúde, mas ele vai enfrentar uma fila, ele poderia ter sido beneficiado. Aí são outras questões. Mas o nosso compromisso da Liga da Justiça é o compromisso com o paciente, o indivíduo que é único no mundo. Eu não posso só pensar na maioria. Então, eu não posso levantar uma bandeira dessa. Não concordo. Mais uma pessoa mandou, a Pamela. Ela diz: gostaria de agradecer a doutora Marcele e a Liga que entraram em contato para que pudéssemos participar. Embora o espasmo esofágico seja diagnóstico de exclusão, e como a senhora disse também, tem melhora ao uso de Isordil. Quando seguir a investigação tendendo para doenças esofágicas? A investigação ela não precisa ser feita, ela pode ser por exclusão.
Então, vamos supor, eu pego um paciente com uma dor no tórax, que tem um intermediário a baixo risco cardiovascular, né? Quando eu falo risco, é risco cardiovascular. E aí, esse indivíduo faz um eletro, o eletro é normal. Eu ausculto, não tem nada. Não tem sinais adrenérgicos. Olha que nome bonito. Adrenérgicos de adrenalina, palidez, sudorese. Eu não estou vendo sinais de choque. Pressão arterial boa, frequência cardíaca ok, checo todos os sinais vitais, todos os pulsos, ausculta, raio-x, eletro, faço um exame de sangue. Se eu estiver num lugar que tenha condição, eu já faço um hemograma, já descubro mais coisa, vejo se de repente tem alguma outra coisa. Ou seja, acaba que esse diagnóstico vai sendo por exclusão das doenças que matam. O que eu quis dizer do espasmo esofagiano é que, às vezes, uma dor muito forte no tórax, ela pode não ser uma dor de risco iminente. Agora, e se eu falar de perfuração do esôfago? No raio-x, eu já vou ver alguma coisa. Entende? Então, eu posso ter só o espasmo, eu posso ter perfuração. Então, tem várias nuances em relação ao esôfago. Inclusive, algumas que podem gerar uma situação de emergência. Eu vou ter pneumomediastino, eu vou ter situações mais graves. Mas é mais para exclusão, é mais para nós lembrarmos que existe, mas não para fazer um diagnóstico no pronto-socorro. Nós temos mais uma pergunta, eu vou ler pelo WhatsApp. Doutora, parabéns pela aula, foi incrível. Uma vez ouvi que a dor torácica pode ser confundida com uma dor no estômago. É verdade? Perfeito. É verdade. Como pode fazer o diagnóstico diferencial? É realmente através de dor aos pequenos esforços? Não necessariamente obedece a um pequeno esforço ou um grande esforço ou o repouso. Como eu falei para vocês, nós vamos englobar, enquanto futuros cardiologistas que vocês são, e eu sendo cardiologista, uma dor desde o umbigo até a face, até mandíbula, pegando toda essa região, eu já considero aquela dor torácica, por causa dos dermátomos e das situações de inervação que confundem, que a gente chama de dor surda, por exemplo, que é mais comum no abdômen, a dor surda, né? Mas também existe no tórax. Então, se eu tenho uma dor epigástrica, eu nunca descarto 100% a possibilidade de ser, até porque nós já sabemos que os infartos inferiores da parede inferior do coração, ela pode ser manifesta só com uma dor como se fosse do estômago, uma dor epigástrica. E isso daí pode não ter nenhuma relação com o esforço, tá? Pode ser em repouso. Um paciente que acorda de madrugada com uma dor no estômago, vai para o pronto-socorro, faz um eletro e tem um supra de D2, D3 AVF, parede inferior. E também poderia ser da parede anterior, nada impede. Poderia ser de outra parede, nada impede. Mas o que eu quero dizer é, a dor epigástrica no pronto-socorro, ela não pode sair e o paciente ser mandado embora sem pelo menos um eletrocardiograma. Nós temos mais uma pergunta da Débora. Ela diz, doutora, sobre alterações eletrocardiográficas que sugerem infarto de ventrículo direito, o tratamento sofre alterações? Sim, sofre alterações. Nós devemos abrir a artéria do mesmo jeito. O que muda é justamente a condução em relação, por exemplo, ao uso de vasodilatadores. O isordil está proscrito, proibido, quando eu tenho a suspeita de ventrículo direito. E eu também não devo usar tridil, não devo usar niprídil, isordil, sustrate, qualquer nome desses aí. Aí eu não posso usar. É proibido usar, porque senão eu vou aumentar a mortalidade e o indivíduo provavelmente vai chocar na hora. E nesses casos eu também devo fazer volume, devo dar mais volume para o paciente. Porém, da metodologia AS, clopidogrel, heparina, trombolítico, se for o caso, e angioplastia, nós vamos fazer da mesma forma. Acho que foram todas as perguntas. Se alguém tiver mais alguma, pode mandar, que eu leio. Aqui eu deixei para vocês o cardiômetro funcionando, ó, diretamente da internet online, ó. Tá ali a data de hoje, o horário de hoje, e tá lá o bichinho, tá vendo? Morte por doenças cardiovasculares no Brasil.
Bom, eu acho que a gente já pode encerrar. Tá bom, Gabriela. Muito Gostaria de obrigada. agradecer a presença de todos. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Foi uma experiência incrível que nós tivemos a chance de ter. Muito obrigada. Imagina, Muito estou à obrigada, disposição. Marcele. A gente ficou muito feliz. Muito obrigada, Naomi, pelo convite. Fiquei muito satisfeita e sempre que eu puder contribuir, a gente volta com novos temas, dessa vez sugeridos por vocês, né? Porque eu já sugeri o meu, que eu acho que tem o maior impacto social, que é o que vai mudar muita coisa aí na vida das pessoas. Mas quando vocês precisarem, eu peço desculpas à minha falta de tempo, né? Eu tenho me dedicado bastante à minha profissão e isso daí acaba gerando realmente essa deficiência de tempo. Mas com jeitinho e com prioridade a gente sempre consegue. Obrigado, doutora. Mais uma Obrigada, vez. Obrigada, doutora. Tiago. Foi, Tô vendo foi tudo. excelente a sua Foi excelente a didática. aula. Eu gostei muito da aula de verdade. E espero que você possa contribuir, a gente também contribuir de alguma forma com a formação da gente. Foi incrível mesmo. Que bom que vocês gostaram. Fiquem com Deus, um grande abraço e continuemos firmes na Liga da Justiça. Nem, Muito senhora, obrigado. também. Muito obrigada.